Carnaval e a Bíblia. Comportamento cristão. Origem do Carnaval: Babilônia, Mesopotâmia e Roma. Babilônia. Nessa época, havia duas festas significativas na Babilônia, região da Mesopotâmia. As Sacéias eram uma celebração em que um prisioneiro assumia durante alguns dias a figura do rei, vestindo-se como ele, alimentando-se da mesma forma e dormindo com suas esposas. Ao final, o prisioneiro era chicoteado e depois enforcado ou empalado. A outra era um rito feito pelo rei ao deus Marduk, onde o rei perdia os seus emblemas de poder e era surrado na frente da estátua de Marduk. Essa humilhação servia para demonstrar a submissão do rei à divindade. Em seguida, ele novamente assumia o trono. O que essas duas festas tinham em comum? O caráter de subversão de papéis sociais. O prisioneiro se transformava no rei. O rei se transformava em súdito diante do Deus. Esse poderia ser o embrião do que hoje acontece no Carnaval, ou seja, também nessa época, a subversão dos papéis sociais. O rei Momo, rei do Carnaval, recebe a chave da cidade e passa a governar. Os homens se vestem de mulher, as mulheres se despem como fazem os homens, da cintura para cima, e etc. Em Roma. Havia em Roma duas festas principais, a Saturnália e a Lupercalia. Tais festas duravam dias, com comidas, bebidas e danças. Os papéis sociais também eram invertidos temporariamente, com os escravos colocando-se nos locais de seus senhores e estes colocando-se no papel de escravos. A Igreja. Com o fortalecimento de seu poder, a Igreja não via com bons olhos essas celebrações nas quais as pessoas entregavam-se aos prazeres mundanos. Nessa concepção do cristianismo, havia crítica da inversão das posições sociais, pois para a Igreja, ao inverter os papéis de cada um na sociedade, invertia-se também a relação entre Deus e o demônio. O que fez então a Igreja? A Igreja então procurou ressignificar tais festas, dando-lhes um senso mais cristão. Durante a Alta Idade Média, foi criada a Quaresma, período de 40 dias antes da Páscoa, caracterizado pelo jejum. Tempos depois, as festividades realizadas pelo povo foram concentradas nesse período e nomeadas Carnes Levale. A Igreja pretendia, dessa forma, manter uma data para as pessoas cometerem seus excessos antes do período da severidade religiosa. Nesse momento, o Carnaval estendia-se durante várias semanas. A lógica que regia tais festas é a mesma que rege o Carnaval da modernidade, o mundo de cabeça para baixo. A Bíblia. Não existe na Bíblia menção a festas que sugerem o Carnaval. No entanto, a palavra de Deus nos alerta para os excessos e para as festas que não são em louvor e honra do nosso Deus. O Carnaval honra tudo que é inverso ao que Deus nos fala. Tudo que é proibido passa a ser permitido no Carnaval. Se divertir e brincar é permitido. A palavra de Deus não diz que devemos ser soturnos, sérios e mal-humorados. Ela apenas nos alerta para os exageros que nos levam por caminhos perigosos. Como se diz, a diferença entre remédio e veneno está na dosagem. E além disso, devemos lembrar que o Carnaval é a festa da carne, portanto, exalta o pecado e a liberação do corpo, que sabemos pela palavra de Deus é o templo do Espírito Santo e não deve ser profanado ou oferecido a outros deuses. Primeira carta aos Coríntios. De todos os textos que corroboram o que foi dito acima, destaco o mais significativo para esse tempo e, de certa forma, para todos os tempos. Está na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, quando esses estavam cometendo exageros e provocando partidarismos na igreja. Paulo, com sabedoria do Espírito Santo, diz: tudo me é lícito,
mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não deixarei que nada me domine. 1 Coríntios 6, 12. Então, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10, 16. E lembre-se que seu corpo é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19. Se você é cristão, o seu lugar não é no carnaval. Se você não é cristão, pense bem se alguns lugares, fantasias ou danças, bebidas, comidas te convêm. Não maltrate seu próprio corpo por apenas uns dias de uma alegria fabricada e desmedida. Lembre-se que a alegria é interior e existe independente do que vem de fora. Senhor, cubra-nos com a tua proteção. Dê aos teus filhos sabedoria e sensatez. Dê a todos nós a noção do que nos convém e do que podemos fazer sem ferir a nós mesmos e nem as tuas leis. Por favor, Senhor, livra-nos do mal, em nome de Jesus Cristo. Ao Senhor Deus, nosso louvor e adoração.